Beleza, então olha comigo aqui, é o seguinte, a gente vai trabalhar agora com matrizes que são as seguintes. A gente vai trabalhar com a matriz cartas. Então a carta, antes de começar, o que são cartas de baralho? Como é que são as regras? As cartas, não o jogo, as cartas em si. As cartas são divididas em 4 naipes. E dentro dos 4 naipes eu tenho... E aí você tem 13 cartas por naipe. Então esquece o Coringa, esquece que cartas são essas. O importante é que você tem 4 naipes. Esses naipes são famílias, né? Que aí a gente tem... eu não sou muito bom com cartas, mas você tem paus, você tem ouro, você tem copas e você tem espadas. Então esses são os 4 naipes do baralho. E as cartas vão de 1 a 10 e tem rainha, rei e valete. Isso não importa pra gente, ok? Na verdade a gente vai usar, né? A gente vai usar assim, então, de 1 a 10. E a gente tem rainha, rei e valete. Por que eu tô querendo falar dessas cartas? Porque essas cartas elas dão um exemplo muito importante pra gente, que são as matrizes multidimensionais. Como assim multidimensionais? Esse é o próximo assunto que a gente vai abordar. A gente viu que aqui a gente tem uma matriz que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso aqui é uma matriz, não deixa de ser. É uma linha dessa nossa matriz. Na verdade é isso. Isso aqui é uma linha da nossa matriz. Perceba que a matriz é a tabela inteira. Na realidade é isso. O que a gente estava vendo aqui, ó, era uma linha só. Era uma linha dessa matriz. Essa matriz ela tem várias linhas. Ok? Então, agora a gente pode ter, nesse caso aqui, a gente tinha só uma dimensão, né? Que era o que? Dia da semana. O dia da semana são esses, 7 dias, é uma dimensão só. Mas acontece que tem casos que a gente tem mais de uma dimensão. E como que é isso? É o seguinte, é o caso das cartas. As cartas, elas começam pelos naipes. A gente tem 4 naipes. Deixa eu chamar isso aqui de família, acho que vai ficar mais claro. Chama de família naipe, chama do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. A gente tem no baralho 4 famílias. Dentro das 4 famílias a gente tem 13 cartas. Perceba a palavra dentro que eu estou falando. Você tem 13 cartas, mas dentro de cada família. Então perceba que você entra dentro de uma dimensão. Você está no baralho, aí você entra dentro da dimensão famílias, para depois acessar o valor de famílias que são as cartas. Então são dimensões, isso. Então, como é que seria isso na realidade? Na realidade, isso seria... Vamos fazer um exemplo gráfico aqui, não em Java, um exemplo gráfico. Então, olha só como é que seria isso, meu querido. Olha como que isso iria funcionar. Você tem aqui, olha quanto é que isso aqui é uma caixinha da tabela. Deixa eu até fazer aqui na tabela, não é isso? Vamos fazer aqui na tabela. Eu vou até pegar esse arquivo. Deixa eu pegar esse arquivo. Vou fazer o download dele como Excel para que você possa estar utilizando aí no seu computador. Então vamos salvar aqui. Loja de programação. Vou colocar aqui arquivos. Depois organizo. Agora a gente vai pegar e vai criar uma nova planilha. Então vamos lá. Essa planilha vai ser chamada de cartas.
Aí olha só, a gente tem para começar, vamos seguir a ordem lá, paus, ouros, copas e espadas. Então paus, ouros, copas e espadas. Olha que coisa de louco. Esses são os 4 naipes, são as 4 famílias que a gente tem. Dentro de cada um a gente tem valores, que é o que? É o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e até o rei, não importa. Faz de conta que vai de 1 até 10. Não é, a questão não é essa, a questão é que dentro de paus a gente tem cartas de 1 até... Vamos fazer de conta que a gente tem de 1, bom, a mais forte, se eu não me engano, é o rei. Então é de 1 até rei. É de 1 até rei. Vai de 1 até rei. Se eu não me engano é isso. Então, bom, seguindo a base, né? No truco, por exemplo, o 3 é o mais forte. Mas aí, vamos seguir aqui. Vai de 1 até rei. Vai do 1 até o 10, depois da rainha até o rei. E aí o que acontece? Quando chega em ouros, a gente tem de novo 1, 2, 3, 4, até o rei. Quando entra em copas, a gente tem de novo 1, 2, 3, 4, até rei de novo. Quando chega aqui de novo na espada, o que a gente tem? De 1 até rei. Então perceba que a gente tem dentro de paus de 1 até rei, dentro de ouros de 1 até rei, e assim repetidamente nos 4 naipes. Só que esses 4 aqui, eles não, esses dados aqui, ó, de um naipe para o outro, eles não são iguais, eles são diferentes. Esse 1 aqui, ele é o mesmo, ele é 1 do mesmo jeito que esse aqui é 1. Só que esse 1 aqui é de espadas e esse 1 aqui é de copas. Então eles são 1, mas são uns de dimensões diferentes, são uns de naipes diferentes. Então na programação Java, como é que seria isso? Seria da seguinte forma. Olha só. A gente então está trabalhando com 2 dimensões, famílias e cartas. Então a gente vai trabalhar com 2 colchetes, certo? Sendo que um vai ser família e o outro vai ser cartas. Então a gente vai fazer assim, ó. String cartas é igual, olha só comigo aqui. Então olha só, a gente vai seguir aqui dentro de cartas, a gente vai ter uma outra dimensão. Então essa primeira dimensão aqui equivale às famílias. Então a primeira é paus. Então dentro de paus eu vou colocar só os primeiros valores, tá pessoal? Vou colocar 1, vou colocar 2 e vou colocar rei. Essa é a primeira dimensão. Ok? E aí? Na segunda dimensão, eu vou ter de novo a mesma coisa que está dentro da primeira. Bom, feito isso, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui só 2 famílias. Eu tenho cartas e tenho a primeira família, que é paus, que tem dentro dela 1, 2 e o rei. Na segunda eu tenho ouros, que tem dentro dela 1, 2 e o rei também. Só que aí no caso a gente não vai acessar paus pelo nome dela, né? A gente vai acessar por a posição que a gente já pré-entende, que é 0.
Então olha só, se eu pegar aqui, imprimir cartas, o que eu vejo? Ah, certo, o nome do arquivo está errado. Então, olha só. Eu não consigo ver nada. Tenho que imprimir o valor que está aí dentro. Então, eu vou imprimir na primeira posição, que é a 0. Então, na primeira posição, que é a 0. Se eu imprimir, o que eu consigo ver? Ainda não consigo ver nada. Por quê? Porque ainda tem outro array que eu tenho que mostrar. É a outra posição, que é um array bidimensional. É uma matriz bidimensional. Então, olha só, na posição 0. De novo. E ali está. Certo? O valor 1. Se eu imprimisse na posição 2, 0, 1, 2, vai imprimir quem? Vai imprimir rei. Ok? E aí, se eu imprimisse, deixa eu colocar aqui rainha, só para você ver a diferença. Rainha. Se eu imprimisse na posição 1, na posição 2, imprime rainha para mim. Se eu pegar e colocar uma posição que não existe, o que eu tenho? Eu tenho um erro. Então esse aqui é o exemplo para trabalhar com as cartas. Vou fazer um terceiro exemplo, que eu acredito que vai ficar mais evidente do que esse exemplo das cartas. Nisso a gente vai para a aula 17. Tá tudo bagunçado aqui, né? Eu fiz 3 aulas seguidas aqui. Então vai continuar a aula 16 mesmo. Assim. Então eu vou continuar aqui na próxima aula, a gente vai ver o exemplo 3, que vai fazer outro exemplo, ok?